Salmo 9, verso 3, diz assim: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste o que te busca. Aleluia. Você pode se sentar. Nós estamos diante de um Deus que é maravilhoso e tremendo, um Deus que é bondoso, que cuida de nós, um Deus que se importa com a gente, que em cada momento da nossa vida está conosco, não nos desampara. Mas eu sei que tantas vezes surge no coração das pessoas uma pergunta: por que eu devo confiar em Deus? Porque confiar é uma coisa muito profunda. É algo que extrapola os limites do entendimento, porque faz com que você abra mão daquele seu instinto de sobrevivência, de querer fazer as coisas por você mesmo. Confiar em Deus é dizer: a minha autossuficiência eu abro mão dela, ou ela é inútil. Confiar em Deus é pegar tudo e colocar nas mãos de Deus. Confiar em Deus é andar sem ver nada na frente. É andar não por vista, é pela fé. Você não entende, você não sabe, você não compreendeu bem como as coisas são, mas você vai. Deus diz sim, você vai. Amém. Deus fala, vai por aqui, você vai. Deus fala, é desse jeito. Você não se preocupa por que são as coisas dessa forma. Você simplesmente vai. Nós vemos homens descritos na palavra do nosso Deus, como Abraão, por exemplo, que tinha uma vida de certa forma próspera, estava num lugar desenvolvido. Deus simplesmente se apresenta para ele e fala assim: Abraão, sai agora dessa tua zona de conforto e vai para um outro lugar que eu vou te enviar. Vai para um outro lugar, sai, vai embora, deixa a sua família, deixa tudo isso que você tem e vai embora. Sabe o que é confiança? É fazer igual Abraão. Faz a mala e vai, e não pergunta nem para onde está indo. Deus falou, sai. Ele não sabia para onde ele estava indo, ele foi. Ele confiava em Deus. A falta de confiança, muitas vezes, quando Deus fala vai, a gente pergunta para Deus, para onde? Para avaliar o risco da ida. Deus olha para Abraão e fala para Abraão, vai. Ele vai. Ele vai embora. Deus se vira para outro homem, Moisés. Vocês conhecem a história dele. É deixado enquanto criança num cesto, é adotado pela filha do faraó, tem por um período da sua vida uma vida riquíssima, mas ele decide não mais viver daquele jeito, porque ele não estava aguentando ver a opressão que estava vindo sobre o povo. E ele vai embora para o deserto. No deserto, Deus se apresenta para ele. E em determinado momento da vida dele, Deus fala assim: Moisés, volta e liberta o meu povo, tira o meu povo das mãos de Faraó. Moisés sabia quem era o Faraó, era o homem mais poderoso da terra. Que loucura que Deus estava pedindo para ele: vai lá e liberta o meu povo, tira o meu povo da mão desse que é o mais poderoso da terra. E ele não desobedece a Deus, ele faz, ele vai. E estando lá, Deus fala assim: agora vai lá e ameaça o faraó. Ameaça, porque se ele não libertar o meu povo, eu virei contra ele e virei com pragas. Vocês conhecem a história. E Moisés, de novo, confia em Deus, porque ele estava arriscando a vida falando isso com o faraó. E ele vai lá. E ele vai lá, e ele enfrenta o faraó, simplesmente um homem, contra a nação mais poderosa da terra, porque ele confiava em Deus. Pula um grande período da história, um outro homem simples, um homem do qual pouco se fala, José,
que estava noivo de uma moça muito jovem chamada Maria. Em certo momento da vida dele, ele vê que a sua esposa simplesmente está grávida e o filho não é dele. Ele decide ir embora, porque é um homem muito honesto, e mesmo com a possibilidade dessa noiva ter feito uma coisa errada, porque estava grávida e não era dele, ele pensa: eu vou embora, porque se ele fosse embora, iam acusá-lo de ter feito uma maldade com ela e deixado ela para trás. O culpado dela estar grávida seria o próprio José. Veja que homem. Mas numa noite, um anjo aparece para ele num sonho. Não foi nem face a face, foi num sonho. Entra no sonho dele e fala com ele, fala o plano de Deus, fala quem estava no ventre daquela moça, e ele assume aquela situação como o pai daquela criança. Ele assume tudo aquilo. Que homem corajoso para confiar em Deus, tendo Deus falado com ele no sonho. Ele confiou a vida dele, o destino dele, tudo dele, a honra dele, a um sonho que ele creu, que confiou que Deus estava ali falando com ele. O apóstolo Paulo, o homem que confiava plenamente em Deus, entregou a sua vida e depositou toda a sua vida nas mãos de Deus. Passou por tantas coisas, mas uma em específico me chama a atenção. Ele estava numa viagem, como um homem preso, estava sendo levado, preso como tantos outros. E no caminho Deus fala algo para ele: esse navio vai ser destruído, vai afundar, mas todos os que estão aqui vão sobreviver. Você receberia essa notícia simplesmente assim: ah, tá bom, Deus, obrigado por me falar que o navio que eu estou vai afundar e está todo mundo aqui correndo o risco de morrer afogado? Ele ouve aquela palavra de Deus, no meio da tormenta ele sai na frente de todo mundo e fala assim: pessoal, é o seguinte, não se preocupem, esse navio vai afundar, não vai sobrar nada, só tábua, com a qual vocês vão chegar lá do outro lado, porque ninguém vai chegar lá avariado, ou ninguém vai perder a vida nesse naufrágio, todos se salvarão. Ele simplesmente confiou, falou como se isso não fosse nada, porque para ele essas coisas não eram nada, porque ele confiava no Deus que prometeu para ele que todas as coisas iam sair bem. Mas tem muita gente que olha para isso, ou não percebe, ou não acredita tanto, ou às vezes até acredita, mas o coração delas fica ainda turbado por tantas coisas, e quando chega na hora dessa pessoa confiar em Deus, ela não confia, ela não entrega todas as coisas. Ela fala: Jesus, senta aqui no banco do motorista, dirige o carro da minha vida. Mas na primeira situação ali, ele quer pôr a mão no volante, quer virar. Não é para esse lado que vira, Jesus. Quer que o Senhor faça, mas ele também quer fazer, porque ele não confia tanto assim naquilo que Jesus vai fazer. Acontece que nós precisamos confiar em Deus, irmãos. Se você quer agradar a Deus, você precisa compreender que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é confiar. Nós precisamos, e eu quero tentar pelo menos 3 razões para que você confie em Deus. Nós temos milhares, mas eu vou dar pelo menos algumas. A primeira delas: por que você pode confiar em Deus? Porque Deus não é homem, Ele é Deus. O Senhor é Deus, Ele não é igual às pessoas. Isso é uma grande coisa, porque nós dificilmente confiamos em alguém. Geralmente nós confiamos em algumas pessoas e as pessoas nos decepcionam, não é verdade? As pessoas pisam na bola com a gente, as pessoas nos maltratam, as pessoas nos machucam. Só que Deus não é um humano, Deus não é como as pessoas, Deus não é como as pessoas, Deus não pensa de nós o que as pessoas pensam de nós. Aliás, Deus não pensa a nosso respeito, nem sequer aquilo que nós mesmos pensamos ao nosso respeito. Sabe o que a palavra de Deus diz? Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos,
pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus não pensa como alguém pensa ao seu respeito, e Deus não pensa como você mesmo pensa ao seu respeito. Deus tem planos para nós que são infinitamente melhores do que os nossos mesmos. Você traça coisas para a sua vida. Se eu perguntasse aqui quantas vezes você já quebrou a cara quando você traçou planos, você começou alguma coisa e seus planos foram quebrados. Quem já quebrou a cara mais de 10 vezes na vida? Que eu acho que todo mundo levantaria a mão. Quem já quebrou a cara aqui mais de 50 vezes na vida? Muita gente ia levantar a mão. Quem já quebrou a cara mais de 100 vezes na vida? Eu acho que muita gente ainda levantaria a mão. A gente quebra a cara. Nós fazemos planos, e mesmo quando esses planos que fazemos dão certo, muitas vezes eles não são a melhor coisa para a nossa vida. Só que sabe por que você pode confiar em Deus? Porque os planos de Deus para a sua vida são melhores do que qualquer coisa que você possa planejar para você mesmo. Deus tem pensamentos que são extremamente elevados. O versículo anterior a esse, de Isaías, o Senhor está falando com aqueles que pensam maldade e aqueles que têm um caminho que dão na maldade. Ele fala assim: abandone esse seu caminho, você que pratica o pecado. Abandone esses seus pensamentos, você que está vivendo como um estúpido. Aí ele vai falar: sabe por que você pode abandonar os seus caminhos? Porque os meus caminhos são melhores para você. Os meus caminhos são melhores, eles são mais altos. Os meus pensamentos ao teu respeito são melhores do que os teus próprios. Irmão, sabe por que você pode confiar em Deus? Sabe por que você pode entregar a tua vida nas mãos de Deus? Porque aquilo que Deus tem para a sua vida, o caminho que Deus tem para a sua vida é melhor do que você tem traçado até agora. O que Deus fez ao seu respeito é muito melhor do que o que você mesmo tem pensado ao seu respeito. Você tem pensamentos bons ao seu respeito. Deus tem pensamentos melhores. Deus olha para nós e não nos vê como outras pessoas olham. E nós podemos confiar em Deus também porque Deus não é como um ser humano. A Bíblia diz: um profeta um tanto quanto duvidoso, porque era um homem do coração torto, mas Deus usa a boca dele para falar a respeito dele mesmo. Deus não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Por acaso, tendo ele dito, não fará? Ou tendo ele falado, não realizará? Deus não é como homem, as pessoas são falhas, as pessoas prometem e não cumprem. Eu, irmãos, eu sou falho, eu digo isso sempre aqui. Eu posso dizer algo para você, fazer uma promessa e não conseguir cumprir. Falei: vou na sua casa esses dias, já passaram 2 semanas, eu não consegui ir na casa dela. Eu falo muita coisa para muita gente, eu sou falho. Mesmo não querendo ser, eu sou falho. E as pessoas são assim. Você espera das pessoas e as pessoas pisam na bola com você. Só que se você esperar de Deus, se você confiar em Deus, Deus não vai te decepcionar. Porque Deus não é uma pessoa para se enganar no pensamento, para prometer alguma coisa para você e voltar atrás. Deus não volta atrás daquilo que Ele disse para você. Alguém um dia me falou assim: fulano tinha um dom, ele perdeu o dom dele. Fulano tinha um chamado, ele perdeu o chamado dele. Por quê? Porque ele caiu no pecado. Irmão, Deus não é menino. As pessoas dão, e quando a outra pessoa que recebeu pisa na bola, toma de volta. Deus não faz assim. Os dons de Deus, as dádivas de Deus são irrevogáveis. Deus não volta atrás. Deus te deu, é seu, está na sua vida. Coloca a tua vida no altar, Deus te usa de novo. Você pecou, você caiu, se levanta, Deus vai te usar, porque Deus pensava na tua vida. Deus fez promessas para você, Deus não vai voltar atrás das promessas que Ele fez. Compreenda isso. Você pode deliberadamente andar contrário, mas Deus não volta atrás do que Ele disse ao seu respeito, porque Deus não é homem nem para mentir e nem para se arrepender. Por que você pode confiar em Deus? Porque Deus não é igual ao homem. Porque Deus não fala com as pessoas. Porque Deus não pisa na bola. Deus não vai te deixar esperando, irmãos. A questão não é que Deus se atrasa no tempo dele, é que nós somos ansiosos demais no nosso tempo. Nós não queremos esperar o que Deus tem falado, o que Deus tem feito. Nós queremos as coisas tudo agora. Nós vivemos uma vida instantânea. Nós hoje, para
lanche na mão. E você sai reclamando por que demorou tanto. A nossa vida é assim, a gente está com o controle remoto na mão, vai ameaçar para o comercial, a gente muda. A gente não quer esperar nada, a gente quer tudo para ontem. Você pega uma comida que a pessoa demorava o dia inteiro para cozinhar, aí põe no micro-ondas, rapidinho está pronto. Fala, nossa, meu micro-ondas é a lesa. É tudo lento aqui em casa. É tudo lento. Porque a nossa vida está desse jeito. E nós pensamos que vamos condicionar Deus ao nosso tempo. Irmãos, Deus faz as coisas certas no tempo certo. Deus não chega atrasado. Deus não pisa na bola com você. Deus faz as coisas do jeito certo. Nós precisamos confiar em Deus. E por que nós podemos fazer isso? Porque Deus não é igual às pessoas. Sendo Ele Deus, mais elevado do que as pessoas, nós já temos uma grande razão para crer e confiar plenamente nele. Ele não é igual às pessoas que falham. Deus é o Senhor e o Senhor é Deus. Segunda razão por que você pode confiar em Deus: porque o caráter de Deus é inabalável. Isso aqui é formidável. Para mim é o mais espetacular de tudo que eu penso sobre o porquê eu deveria crer em Deus. Talvez para mim isso daqui seria o mais forte, porque aqui eu vejo a bondade de Deus, a graça de Deus. Como nosso Deus é diferente de qualquer outro que é chamado de Deus por aí. As pessoas invocam deuses que eles precisam pagar para os seus deuses fazerem coisas. Vai num certo estabelecimento, vai num lugar que tem que pagar uma obrigação, tem que pagar uma promessa, tem que fazer não sei o que, mas o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo não precisa fazer nada com Ele. Ele é completamente imutável, o caráter dele é sempre o mesmo, é inabalável. E quando nós falamos que é inabalável o caráter do nosso Deus, nós estamos dizendo que Deus, Ele é fiel. E sabe o que nós precisamos compreender a respeito da fidelidade de Deus? Quem diz isso? É Paulo a Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Se formos infiéis, o que acontece? Deus deixa a gente? Deus abandona a gente quando a gente é fiel? Não, Ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Sabe o que é isso, irmão? Quando você peca, você pisa na bola, você se afasta de Deus, mas você vai sabendo que está errado, você vai para outro caminho. Você fala, agora Deus vai me abandonar. Não vai. Sabe por quê? Porque Deus não muda. Deus não muda por sua causa. Não tem o que você faça que vai fazer com que Deus te ame menos. E não tem também o que você faça que vai fazer com que Deus te ame mais. Deus te ama ao máximo, desde sempre. E se eu pecar, Deus vai me abandonar, Deus não vai me amar mais, vai continuar te amando. E se eu fugir de Deus, se eu não quiser Deus, Deus vai continuar te amando. Porque quando Ele começou a te amar, você era rebelde. Você não tinha nada bom quando Deus começou a te amar. Ou você acha que você vai pegar Deus de surpresa com alguma atitude, e Deus vai ficar decepcionadíssimo com você. Olha, eu esperava mais dele. Ah não, eu esperava mais do Kleber. O que é isso? Eu esperava muito dele. Como assim? Vocês acham que Deus se decepciona com a gente? As pessoas se decepcionam porque elas não sabem de nada do futuro. Deus não se decepciona porque Deus sabe quem nós somos. Quando Deus escolheu te amar, Deus sabia desde o princípio quem você era. Deus é imutável. É lindo saber que o nosso Deus não muda, que o caráter dele é sempre o mesmo, que ele é fiel. Deus não está fiel, não é uma questão de estado, é uma questão de ser, não é de estar. Deus é fiel, ele não está fiel. A fidelidade de Deus não está condicionada se você é um dizimista. Ah, mas eu parei de ser dizimista, então as coisas erradas financeiramente vão acontecer na minha vida. Mentira, mentira. Deus não vai mudar o cuidado dele contigo porque você parou ou deixou ou começou de dar o dízimo na igreja. Isso é ridículo, ridículo. Falam isso de um Deus que não é o Pai de Jesus Cristo. O Pai de Jesus Cristo faz chover sobre bons e sobre maus. O Pai de Jesus Cristo é fiel mesmo quando nós somos infiéis. Glória a Deus. Glória a Deus. Não dá um conforto na alma, não dá uma expectativa, um desejo para Deus. Então toma aqui minha vida, o Senhor muda. O Senhor é sempre
povo, em todo tempo o Senhor é bom. O Senhor não muda, o seu caráter é o mesmo. Eu posso saber que em todo tempo eu vou encontrar o Senhor desse jeito. O Senhor não é melindroso. Deus não é melindroso. Deus não é aquele mimadinho que agora fez assim, agora para mim não dá mais. Ele não muda. Sabe o que a palavra de Deus fala a respeito daquele que é a revelação plena de Deus para nós? O Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo, me parece que era ou é, não sei, mas eu via sempre nas placas das igrejas quadrangulares. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente ou sempre. Se você gosta de português ou gostava de português na escola, lendo esse versículo você toma um choque. Se você não gostava, você não prestou atenção então. Porque está escrito assim, que Jesus Cristo é ontem, hoje e eternamente. Está errado. De duas uma, ou tem uma explicação que está para além do que a língua portuguesa concebe, ou está errado. Porque não tem como alguma coisa ser no passado. Porque conjugando o verbo, no passado era, no presente é e no futuro será. Certo? Vocês estão um monte de português. É e será. No português correto, deveria ser assim: Jesus Cristo era o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. Só que a Bíblia não foi escrita com essa intenção, porque na verdade tem uma intenção que está muito além do que a língua portuguesa pode conceber, que é o espaço-tempo em que Deus habita. Porque o nosso Deus, Ele não muda de acordo com o tempo. O tempo faz com que uma coisa seja de um jeito no passado, seja de outro no presente e seja de outro no futuro. Todas as coisas mudam com o passar do tempo. O nosso Deus não muda. Por isso que Ele é sempre. Ele é no passado, Ele é no presente, Ele é no futuro. Ele está para além do tempo. Ele está para além do condicionamento que o tempo dá para as coisas e que faz com que as coisas sejam naturalmente alteráveis. O tempo altera todas as coisas, só que o nosso Deus não está preso no tempo. O nosso Deus é o Senhor do tempo. Ele está para além disso. O tempo está contido em Deus. Deus não está no tempo. O tempo está em Deus. Deus não está no tempo. Aonde Deus estava há 5.000 anos atrás? No mesmo lugar. Aonde Deus estava antes de todas as coisas existirem? No mesmo lugar. Porque Deus não está em lugar nenhum, todas as coisas estão nele. Ele concebe todas as coisas. O nosso Deus é tamanha sua infinitude que tudo que há, só há nele. Inclusive o tempo. E nisso nós podemos descansar plenamente nele. Porque vendo isso, nós temos certeza de que Ele não deixará de ser quem é, com o passar do tempo. Tem esposa que olha para ela e fala assim: maridão, você já não é mais o mesmo. Tem marido que olha para a esposa e fala: você já não é mais a mesma. Você era nova, você era diferente. Não é? Você compra um carro tipo zero da loja, você fica com ele por um tempo e você fala: esse carro não é mais o mesmo. Porque o tempo desgasta e muda as coisas, mas o tempo não muda o nosso Deus. O nosso Deus está para além. Tudo muda com o tempo, tudo menos Deus. O nosso Senhor é o Senhor do tempo. Por que eu posso confiar em Deus? Porque pode passar o tempo que for, mas o meu Senhor continua o mesmo. Ele é inabalável. E inabalável quer dizer que Ele também não tem oscilações temperamentais. Como as pessoas são voláteis, como as pessoas são oscilantes no seu temperamento. Vamos ver se você identifica alguém na tua casa assim. Você acorda, aí tem dia que alguém fala assim: bom dia. Aí você acorda, no outro dia essa pessoa não olha na tua cara. Você fala: fiz alguma coisa. Você chega no seu trabalho e alguém fala: oi. Você chega no seu trabalho, no outro dia essa pessoa não olha e quando você pergunta ela responde com raiva. Você fala: você fiz alguma coisa? Você conhece alguém que num dia está com um humor e no outro dia está com outro humor? Você conhece alguém assim? Eu conheço várias pessoas. Eu mesmo sou um desses. Então,
depende do dia. Se olhar para mim, falar, nossa, acho que o pastor está com alguma coisa contra mim. Mas não, irmão, porque eu sou um pouco volátil. Eu sou um pouco oscilante no meu temperamento. Tem dia que eu chego a milhão lá na firma. Tem dia que eu não quero nem ir. Mas tem que ir. Então a gente vai. Aí quando você não quer ir e tem que ir, aguente quem estiver perto. Não é assim que funciona? Só que dentro de casa é pior, porque as pessoas não têm onde comer. Porque no trabalho, cada um vai para o seu canto e trabalha. E em casa, como que faz? Você não pode nem cruzar. Você está vendo que a pessoa está saindo da cozinha e indo para a sala. Você está na sala, você sai e vai pela garagem. Eu vou lá de frente, porque essa pessoa hoje está num dia terrível. Oscila muito nos seus ânimos. Só que o nosso Deus não. Sabe o que Tiago fala a respeito do Senhor? Ele fala assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não está um dia de bom humor, fala assim: eu vou abençoar ele. Hoje eu estou de bom humor. Olha para os anjos, anjos, vi aqui um anjo verde, um pássaro verde, alguma coisa. Estou animado hoje. E faz aparecer arco-íris, e aí não chove aquele dia na praia, sabe? Deus não tem essas coisas. Não, hoje eu vou abençoar, vai ficar rico hoje. É hoje que vai ficar rico. É hoje que você vai. Deus não tem dia assim. Como Deus também não tem um dia assim: hoje eu não quero que ninguém fale comigo. Miguel, é o seguinte, a porta está fechada, ninguém entra para falar comigo, ninguém. E se Satanás vai trabalhar hoje, acaba com tudo. A gente já decidiu o negócio. Acaba com tudo. Se esse povo na terra começar a fazer muito trabalho, a gente já dá o DN de agora. Já faz o final lá da história. Deus não tem um dia assim. Deus não oscila no seu ânimo. Deus é sempre o mesmo. Deus é sempre o mesmo. E sabe o que a Bíblia fala sobre o ânimo de Deus? Deus é sempre misericordioso. Deus é sempre bom. Ele é bom em todo tempo. Deus, Ele ama os seus servos em todo tempo. Deus se agrada e compartilha das suas maravilhas com o seu povo. É esse Deus que nós buscamos, em quem confiamos, e nós podemos confiar sempre, porque Ele não vai mudar. Então não adianta chegar um dia que você não está bem e pensar assim: eu acho que hoje Deus não se importa comigo. Hoje eu acho que Deus deve estar um pouco bravo, não quer nada comigo. Deus nunca fica assim. O nosso Deus não muda. Ele é maravilhoso. Crer e confiar no Deus que não muda. Em todo tempo, Ele é Deus inabalável. Uma terceira razão para que você confie em Deus, porque você pode depositar sua vida nas mãos de Deus, porque as possibilidades de Deus estão sempre acima das nossas possibilidades. Sabe por que a gente não confia tanto em Deus? Porque a gente pensa que o nosso jeito é melhor, e que a gente sabe como fazer o negócio. A gente passa por situações difíceis e nós não entregamos tudo na mão de Deus, porque parece que temos uma solução, uma saída melhor do que a de Deus. Só que as possibilidades de Deus são maiores, estão sempre acima das nossas expectativas. Por mais que você possa querer alguma coisa, Deus está sempre acima com possibilidade. Olha o que Efésios 3:20 diz: Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Tudo que um dia você puder pedir ou pensar sempre vai ser menor do que o que Deus pode fazer por você. Sempre. Deus, eu só queria paz na minha casa. Só isso. A gente não precisa ter mais nada. É só paz. Deus não tem só paz para a sua casa. Deus tem transformação completa de todo mundo, salvação para toda a tua casa. Deus tem sim um conforto para você, poder se alegrar com os seus, os que você ama. Deus, eu queria só uma partilha de emprego, só para ter um arrozinho com feijão, só isso tá bom. Deus tem, mas Deus tem mais para a sua vida. Deus tem sempre muito mais do que você possa pedir ou pensar. Qualquer coisa que vier na tua cabeça, Deus tem mais do que isso. Por que eu não vou confiar num Deus que está sempre superando as minhas expectativas? Mas tem um outro texto que eu acho formidável, que vocês todos conhecem. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Nós, seres humanos, vivemos no âmbito da possibilidade. É assim, o que a gente consegue fazer? Só o que for possível, óbvio, né? A gente não consegue fazer o impossível. No trabalho, às vezes pedem isso para você.
Alguém fala assim, você tem que fazer isso. E você fala assim, vou fazer o possível. Aí vem a resposta, não, o possível e o impossível. O impossível não dá para fazer. Mas não dá para a gente, mas dá para Deus. Por que eu confio em Deus? Porque Ele tanto pode fazer o que é possível, quanto Ele faz também aquilo que é impossível. É possível, irmão, um morto, você ir lá e ressuscitar ele? Não. Mas é possível isso para Deus? É possível. É possível uma família igual a nossa ter jeito? É difícil, irmão. Quase impossível. Em alguns casos, impossível. Mas para Deus, é possível. As enfermidades, tem algumas que você chega diante do médico e ele faz assim, ó. Então, você precisa melhorar a sua forma de viver para você viver melhor. Quase que ele está dizendo assim, você não vai viver muito, então o tempo que você te resta ainda faz com que você viva bem esse resto. Mas será que tem alguma enfermidade que é impossível para a medicina, que seja impossível também para o nosso Deus? Não tem. O nosso Deus é um Deus que cura ainda hoje, que toca o enfermo e tira ele do laço da morte. Não há impossíveis no nosso Deus, isso é maravilhoso. 1 Coríntios 2,9 diz assim, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Irmão, mesmo qualquer coisa que você possa imaginar, não é ainda tudo aquilo que Deus tem. Por exemplo, quando você pensa no céu, você pensa no quê? Quando você pensa no lugar de habitação celestial. Se você for muito criativo e conseguir pensar em alguma coisa muito elevada, ainda assim o céu não é isso. Porque tudo o que Deus tem preparado para nós, as coisas que Deus tem preparado para os que o amam, são maiores do que um olho já pôde ver, que um ouvido já pôde ouvir alguma história, que a imaginação humana consegue conceber. Deus tem essas coisas, são coisas assim que o nosso Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que eu preciso falar para vocês então, diante disso? Tem pelo menos 3 razões para que vocês confiem e entreguem a vida completamente a Deus. O que eu apelo agora ao coração de todos vocês? Confie em Deus, irmão. Confie em Deus, pega a sua vida, coloca nas mãos desse Deus. Coloca na mão de um Deus que não vai te decepcionar. As pessoas te decepcionam, Deus não. Coloca a sua vida na mão de um Deus que não vai mudar. As pessoas, o tempo, as coisas mudam. Deus não muda. Coloca a sua vida nas mãos de um Deus que está acima das expectativas. As pessoas não atingem as metas, Deus supera todas elas. Coloca a tua vida na mão dele de uma vez, porque ele é fiel. Ele é fiel para salvar a tua vida. Você fala, mas para mim não tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Nas mãos de Deus tudo tem jeito. Ele é fiel para salvar a tua vida. Ele é fiel e poderoso para te livrar do mal. Ele é maravilhoso para cuidar da tua casa, para fazer coisas grandiosas da tua família. Ele, o nosso Deus, pode fazer tudo isso. Ele é riquíssimo para fazer com que abunde a tua vida e supra todas as suas necessidades. O que você precisa fazer? Pagar alguma coisa? Você tem que fazer alguma promessa? Você tem que fazer alguma barganha? Você não precisa fazer nada, é só confiar em Deus. Ele pode inclusive realizar os desejos do teu coração. Você pode confiar em Deus. E não só confiar em Deus, mas você pode descansar em Deus. Porque descansar em Deus é a prova que você confia. Quem confia, descansa. Se você fala, eu confio em Deus e vive atribulado por causa das coisas, você não está confiando. O que demonstra a fé é a paz no coração. É o descansar. Porque assim, ó, Deus está nas tuas mãos. O Senhor sabe o que fazer, não sabe? Eu não sei. Então está aí. Descansa, irmão. Vai para a rede espiritual. Descansa porque Deus está no controle. Se você pôs na mão dele, você sabe que ele pode, que ele vai fazer, descansa. Se Deus trabalha em nosso favor, por que nós ficamos turbados? O profeta vai falar assim: eu fui jovem, mas agora eu sou velho. Só que eu tenho um Deus, eu conheço um Deus que Ele não desampara.
Ele não desampara as pessoas. O outro vai dizer o seguinte, que nunca se viu falar sequer de um Deus como o nosso, que cuida dos seus, que se importa e cuida dos seus. O nosso Deus, Ele cuida de nós. E como nós cremos que Deus cuida de nós, nós precisamos descansar nesse cuidado de Deus. Você chegou aqui com o seu coração turbado, preocupado, cheio de cuidado a respeito de si mesmo, estressado, sem saber o que há de ser o dia de amanhã. Eu quero dizer para você da parte de Deus: confie em Deus, descanse em Deus. Como diz o salmista mesmo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o que? Mas Ele fará. Se você crê nisso, você descansa. Não fica ansioso com as coisas, fica sempre desesperado. Ai, porque amanhã? Porque amanhã? Como vai ser o amanhã? Como vai ser o amanhã? O amanhã pertence a Deus, irmão. Põe tua vida na mão de Deus e descansa. Para, porque ficar ansioso não vai mudar o tempo, não vai acrescentar nada na tua vida, vai tirar da tua vida o tempo, vai tirar alegria, vai tirar prazer, vai tirar o seu convívio com as pessoas. Tira essa ansiosidade do seu coração, tira tudo isso. Hoje é dia de você pegar um fardo pesado que a ansiedade põe nas costas da gente e te deixa cansado, sobrecarregado. Hoje é o dia de você pegar esse fardo e colocar nos pés de Jesus. Se você quiser, Jesus está aqui para isso. Agora, você precisa confiar nele. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui confiam em Deus? Eu não vou te levantar a mão agora. Quantos de vocês têm descansado em Deus? O que prova que você confia é descansar. Pastor, você não sabe como está a minha casa. Aliás, talvez eu até saiba alguma coisa da casa de vocês. A situação está difícil. Você não sabe o que está acontecendo na minha vida, na minha saúde. Você não sabe como está o meu coração agora. Tudo bem que eu não sei. Só que quem me mandou vir aqui falar isso para vocês, ele sabe. Aleluia. Sabe o que ele está dizendo para vocês? Confie em mim. Será que eu não sou poderoso para fazer todas as coisas na vida de vocês? Será que eu não tenho poder sobre todas as situações? Será que eu não tenho poder para te salvar, para te tirar do pecado? Será que eu não tenho poder para te curar hoje? Será que eu não tenho poder para mudar a sua história, mudar a sua família? Será que eu não tenho poder para isso? Aleluia. Se você sabe que Deus tem, por que você ainda insiste em ficar dando ouvidos para a incredulidade? Em nome de Jesus, hoje você toma uma postura na tua vida e fala: Deus, eu confio, vou entregar nas tuas mãos. Está aqui, está nas tuas mãos, eu não quero mais saber. Está nas tuas mãos, eu só vou esperar quando o Senhor me ligar e falar comigo. Está tudo resolvido. Mas Deus faz isso? Hoje faz. Você não viu ali falando aqui? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando você estiver em oração, Deus vai dizer assim lá no seu coração: fala, chegou a hora, é agora, estou fazendo. Você não precisa ficar acompanhando pela internet, igual quando você compra um produto e vai vir pelo correio. Você faz a rastreabilidade. Aí você fica o tempo todo dia você entra lá no site para ficar vendo se já está chegando o seu produto. Se você comprou na China, você vai ter esse trabalho pelo menos um mês aí, porque demora para chegar. E você fica um mês querendo saber o que aconteceu com o meu produto que eu comprei. Deus, você não precisa ficar insistindo. Você chega diante de Deus e fala: Deus, eu descansei, agora eu vou pensar em outras coisas. Eu já vou me planejar. Minha família está difícil, mas eu já vou planejar como vai ser quando tudo isso não estiver como está. A minha saúde não está boa, mas eu já vou me planejar o que eu vou fazer quando tudo estiver legal na minha vida. Porque eu confio que o Senhor está cuidando de mim e por isso eu posso descansar. Tanta gente chama a nossa atenção para que a gente trabalhe, para que a gente faça, para que a gente produza, para que a gente cumpra metas, mas o Senhor hoje chama a gente para descansar. Olha que coisa boa. De manhã, se você não tem o dom, como eu, não tenho o dom de acordar com o despertador, a tua esposa te acorda, a hora de acordar você fala: acordar de novo, mais um dia. Mas o que o Senhor está fazendo agora não é assim: ei, levanta para trabalhar, é agora, ei, senta e descansa.
eu cuido da tua vida. Eu cuido da tua vida. Você tão somente descansa. Quer uma palavra mais maravilhosa do que essa para hoje? Descansa em Deus, confie em Deus. Então eu quero te convidar a realmente colocar o seu coração diante de Deus e descansar. Eu sei que algumas pessoas chegaram aqui com alguns problemas difíceis, sei por conhecimento de causa mesmo. E para vocês eu digo com propriedade, Deus está cuidando da sua vida. Alguns outros eu não sei, chegaram aqui, não falaram nada, a gente não sabe de tudo, mas eu digo a mesma coisa, Deus está cuidando de tudo. Isso daqui não é palavra jogada ao vento, não estou jogando uma sorte, eu estou falando de um Deus que eu conheço, eu estou falando daquilo que Ele mesmo diz na sua palavra. Ele vela pelo seu povo, o guarda, Ele dorme, Ele falha, os ladrões entram e saqueiam, mas não dormitará o guarda de Israel. Ele nem pisca, Ele não descansa, Ele está o tempo todo guardando nossa vida. E hoje você vai colocar o seu coração diante dele e descansar plenamente em Deus. Deus vai pôr paz no seu coração e você vai descansar nele. Amém? Amém. Eu vou te convidar para ficar de pé para a gente orar juntos. Santo Deus. Ao invés de você manter o seu coração desse jeito, eu quero muito te convidar a abrir o seu coração para que Deus entre com restauração, entre com cura, entre com milagre na tua vida, com uma graça que você precisa. De repente você se lembra lá da sua casa, fala, é minha casa, meu problema, coloca agora tudo isso diante de Deus. Mas coloca assim, Deus, eu entrego nas tuas mãos, eu ponho nas tuas mãos. Até onde eu podia eu fui, mas agora não tenho muito o que fazer. Eu quero confiar plenamente no Senhor. E em oração agora, faça isso, sabendo que Deus está aqui entre nós. E Ele quer totalmente transformar a tua vida, a tua história, mudar os seus pensamentos, mudar a expectativa que você tem para a sua própria vida e para tudo que você tem planejado. Deus quer transformar você e toda a sua história completamente. Você pode e deve confiar em Deus. Se você não confia em mim, tudo bem, mas confie em Deus, porque Ele não é igual. Deus, Tu és o nosso bendito Pai, o nosso bendito Senhor. Sabemos que estamos amparados nas Suas mãos, sabemos que o Senhor cuida de nós, sabemos que o Senhor faz grandes milagres, porque o Senhor ainda é o mesmo e sempre será. O Senhor não muda. E sabendo disso, Pai, nós nos colocamos na Tua presença e apresentamos cada área de nossa vida. Alguns chegaram aqui atribulados, ansiosos, estão, Senhor, sofrendo por causa disso, estão sofrendo, mas chega, Senhor, chega. Que eles aprendam a confiar no Senhor, a descansar em Ti, que eles, ao apresentarem essas questões diante do Senhor, que eles creiam, confiem que o Senhor está à frente de cada uma das situações de nossa vida, e que eles descansem em Ti. Coloca paz no coração dos meus irmãos, na hora que eles colocarem a fé no Senhor, para que eles experimentem aquilo que o Senhor pode e faz pelos seus servos. O Senhor nos ama, tem cuidado de nós. O Senhor não é um Deus que nos desamparou, não é um Deus que nos criou e foi embora. O Senhor
descanse. Que coloquem agora todas as coisas aos teus pés, Santo Jesus. Coloquem as dores, as tristezas, coloquem os pecados, todos os fardos que eles têm carregado, todos sejam depositados ante a tua obra. E que essa tua mão poderosa nos alcance a todos nós, e que vejamos a tua bondade sobre nós. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Aleluia. A bênção.